Saúdo a igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem a sua cópia das Sagradas Escrituras no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Lerei a partir do verso 24 até o verso 31. Hoje chegaremos ao fim dos dias da criação. Da criação, não dos dias da semana, e nós veremos isso. Tá certo? E para os irmãos estiverem se perguntando, cadê o púlpito, né? Parece que semana passada eu bati lá para estudar manutenção, é brincadeira. Fazendo um ajuste fino nele, tá bom? Então está escrito assim na palavra do Senhor. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, macho e fêmea, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida e diante de ti estamos, clamando e necessitados do teu Santo Espírito para a compreensão da tua sagrada palavra. Peço que o teu Santo Espírito abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e que o Senhor me dê a fidelidade às Sagradas Escrituras, que o Senhor me dê clareza na comunicação e que em tudo o seu nome seja honrado. É no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, já vou avisar, apertem os cintos hoje, tá bom? Então essa é a terceira pregação da série O Princípio de Tudo. Parte do objetivo dessa série é trazer os fundamentos bíblicos para a nossa cosmovisão. Até o momento nós já vimos 5 dias da primeira semana. Até agora nós vimos 5 dias de criação contínua da parte de Deus. E até o momento nada foi dito sobre o ser humano. Deus está a preparar o ambiente, né? Nós vimos isso, que o ambiente no primeiro dia era inabitável, ele era sem forma e vazio, ele era inabitável para a humanidade. E Deus vem num projeto faseado, como um bom engenheiro, arquiteto, designer que ele é, a construir então o ambiente perfeito, o templo cósmico, para que o ápice da criação, os seres humanos, sejam inseridos e possam então adorar ao único Deus vivo e verdadeiro, ao Deus criador de todas as coisas. Entretanto, para que possamos compreender a realidade, nós precisamos perceber o que é o homem, quem é o homem e qual é a sua origem. Se queremos saber a razão da nossa existência, precisamos investigar o que é possível saber acerca da criação do universo. Quem é o autor dessa criação? Teria ele algum propósito para o que fora criado ou todas as coisas são simplesmente obras do acaso? Qual é a função do ser humano dentro dessa cena? Qual é a função do ser humano? Ou, reformulando, seria o ser humano mais ou menos digno, mais ou menos importante do que outros elementos da criação? Essas são perguntas a serem respondidas. E eu quero que nós voltemos mais uma vez para o contexto histórico no qual o livro de Gênesis foi escrito,
O povo de Deus, após ter sido liberto da escravidão no Egito e prestes a entrar na Terra Prometida, a pergunta que nós temos que fazer é: como será que o povo de Deus, naquele momento, percebia o propósito do ser humano na Terra? Qual que era o padrão que eles tinham? Qual era a visão que eles tinham de dignidade humana? Qual era o padrão que eles possuíam acerca da sexualidade e do casamento? No Egito, eles viram um homem, o rei, ser adorado como um representante exclusivo de Deus na terra. Eles viram criaturas, por exemplo, sol, lua, crocodilo e rãs, cachorro é no nosso tempo, entre outros seres serem adorados como deuses e colocados acima de seres humanos. Eles foram escravizados sem ter perdido nenhuma guerra. Viram ordens de assassinato em série de recém-nascidos hebreus do sexo masculino, ficando clara a noção de que alguns tipos de vida são menos dignos do que outros. A perversão sexual e matrimonial começa em Lameque, tomando 2 esposas. Em sequência, Gênesis 6, a corrupção completa do homem é evidenciada pelos casamentos mistos, casamentos entre crentes e descrentes. E aqui é diferente de quando a pessoa se converte depois de casada. É quando o crente faz a decisão intencional de se casar com um descrente, né? Isso é o exemplo do ápice da maldade humana contra a ordem criacional, e Deus então manda o dilúvio para acabar com a humanidade. Tudo isso já acontecera. O povo já sabia, ou o povo já tinha vivido as consequências desses atos. Por exemplo, no momento da escrita do livro, Sodoma e Gomorra já haviam sido destruídas devido à sua perversão sexual, evidenciada pelo pecado da homossexualidade, na oferta de Ló das suas 2 filhas para que fossem estupradas, ou então do ato das filhas de Ló após a destruição de Sodoma, fazendo posteridade a partir do seu pai. Diante desses fatos, é possível imaginar que a compreensão dos hebreus acerca do ser humano pudesse estar bastante influenciada e distorcida por esses eventos. Agora, depois de vermos qual era a realidade do povo hebreu, nós temos que pensar quais são os desafios do povo de Deus para resolver esse livro de Gênesis hoje. A nossa compreensão acerca do ser humano moldará a forma como nós lidamos com o nosso próximo, a forma como nós lidamos com Deus e a forma como nós lidamos conosco e com a criação. Aquilo que eu entendo acerca do ser humano vai definir a maneira como eu me comporto, a maneira como eu compreendo, a maneira como eu percebo a realidade. E quais são os grandes desafios enfrentados nos nossos tempos para isso? E eu creio que nós temos 2 grandes influências. E eu peço que você preste atenção nos meus argumentos antes de você fazer qualquer juízo de valor. Eu creio que a visão naturalista, influenciada pelo darwinismo, e a psicologia são grandes desafios a serem superados em termos de cosmovisão, nesse caso mais específico, na maneira como nós enxergamos o ser humano. E eu quero que você preste atenção para alguns detalhes. Eu vou fazer uma parte mais técnica aqui, mas eu preciso que você acompanhe o meu raciocínio, que vai ser a partir das falhas de pressupostos que eu vou apresentar a proposta bíblica. E eu vou começar então com a visão naturalista do mundo, né? Verne Poitras, renomado teólogo, recentemente escreveu o seguinte, abre aspas: muitos cientistas contemporâneos pressupõem uma estrutura de naturalismo metodológico. A estrutura específica que apenas são permitidas explicações puramente naturalistas. Não pode haver apelo ao propósito, a um plano divino. Considere como exemplo uma questão mais específica, a influência dos pressupostos na interpretação dos dados de ADN, ou em brasileiro, DNA. Após a conclusão da primeira fase do projeto Genoma Humano, em 2003, muitas pessoas ficaram impressionadas com as semelhanças entre as sequências de ADN humano e as sequências análogas de ADN de chimpanzés. De fato, elas existem, mas o que não te contaram é que também existe uma sobreposição considerável entre o ADN humano e o ADN de uma levedura. Isso aí ninguém vai te contar. Contudo, essas semelhanças foram alegadamente demonstrativas de que os seres humanos não foram especialmente criados. A estrutura de pressupostos tem influência nessa interpretação.
a estrutura do naturalismo evolucionário deve explicar a sobreposição da informação genética como evidência de uma descendência comum e uma mudança gradual. Porque essa, na cabeça deles, é a única maneira plausível de que as semelhanças podem ser geradas sem um plano inteligente. Então, se tudo é obra do acaso, e você tem alguma semelhança, agora eu não entendo o porquê do chimpanzé e não da levedura, mas tudo bem, fica para vocês pensarem sobre isso. Mas é claro, e aí basta, 2 dedos de testa, que Deus poderia criar todas essas semelhanças por razões funcionais. Você ter cadeias genéticas em que tem funções parecidas. Nesse mesmo livro, Poitras vai nos mostrar exemplos de como pressupostos afetam a nossa interpretação da realidade. E ele dá 2 exemplos pelo menos 2 exemplos, de como os cientistas naturalistas, fundamentados no seu pressuposto de que não existe nada sobrenatural, afirmaram algumas coisas e, com o passar do tempo, tiveram que retratar as suas declarações, porque assumiram pressupostos errados. E o primeiro deles é que, na parte do ADN humano, era composto de lixo. Então, parte da nossa carga genética não tinha mapeamento funcional, então eles entendiam isso como uma obra do acaso que foi desenvolvendo, e se ela é do acaso, vai ter rascunho, vai ter erro e vai aparecer alguma coisa lá. E isso era uma evidência clara do processo evolucionista. Contudo, entretanto, todavia, com o passar do tempo, eles mapearam e acharam funções para essas cargas genéticas que anteriormente era considerada lixo. Então tiveram que voltar atrás, veja bem, não é bem assim, a gente errou. Mas eles podem errar, a gente não pode, é outra história. E o segundo exemplo é que antigamente os cientistas afirmavam ser impossível que toda a humanidade tivesse vindo de um único casal. Surprise, surprise, adivinha só. O tempo passou e a ciência provou o que a gente já sabia, de que é possível que a partir de um único casal, demonstrando geneticamente, se você tiver curiosidade, vai no YouTube, procura um camarada chamado Adalto Lourenço, e ele tem aulas e aulas sobre isso, em que ele mostra que a partir da carga genética de um casal é possível que surjam todas as diferenças de cores, diferenças de olhos, diferenças de cabelos, de alturas e tudo mais. E passou o tempo, tiveram que voltar atrás. Muito bom isso aí. Mas isso também não dá notícia, é uma outra história. Então, de maneira resumida, o dominante pressuposto naturalista conduz uma visão que não atribui qualquer propósito ao ser humano. Nessa visão, seríamos apenas animais racionais, com uma existência limitada, sem uma realidade transcendente pós-morte, sem propósito e sem destino. Portanto, pouco importa como você vive, pois nada altera o seu destino, e o que mais importa é buscar a sua felicidade, sem qualquer moralidade, já que não existe um padrão possível de moralidade sem a figura de Deus. Não fica difícil imaginar como uma vida a partir dessa perspectiva seja tão dependente da realidade presente, conduza tantos a uma vida de completa infelicidade. Um problema grave é que esses ensinamentos têm permeado os sistemas de ensinos escolares, a mídia, o ambiente universitário e assim por diante. Qualquer pessoa que discorde dessa imposição será, no mínimo, taxado de ignorante. No mínimo, para começar a conversa. Em relação a outra influência negativa, na visão do ser humano, na maneira como nós entendemos o ser humano, nós temos a psicologia. A psicologia, sem dúvida, se fundamenta maioritariamente nas ideias darwinistas. E aqui, para as informações que passarei sobre a psicologia, eu contei com o auxílio da nossa mestra em psicologia, Lilian Wittmann. Caso vocês tenham alguma dúvida, ela poderá auxiliá-los. E ela falou, pastor, o texto está bom. Falei, maravilha. Então, a psicologia, durante muitas décadas, tem sido oferecida como uma proposta de compreensão do ser humano. Mesmo que dentro da psicologia você tenha dezenas e mais dezenas de linhas teóricas, contraditórias entre si, em alguns momentos opostas entre si. Mas a mãe psicologia é dona de toda a razão.
A proposta é que, através da psicologia, conseguiríamos perceber o ser humano, as suas necessidades, os seus problemas, e então propor uma solução. Antes de entrar em qualquer conclusão, quero apresentar para vocês os principais proponentes que influenciam a psicologia no mundo de hoje. Só os principais, são 6 ou 8. Não são todos, longe de ser todos. Pois será, e isso eu quero que vocês entendam, pois será através da nossa percepção do que é o ser humano que fluirão as propostas de solução. Eu não posso pegar um manual do micro-ondas e tentar consertar um carro, a combustão. Não dá. São duas coisas diferentes. Os pressupostos são diferentes, o funcionamento são diferentes, a composição é diferente. E vamos começar com ele, o pai da psicanálise, Freud. Homem que se sentia atraído sexualmente por sua mãe, teve a sexualidade como algo definidor da natureza humana. Para ele, o ser humano, assim como o animal, é um ser instintivo, que possui na sua mente uma parte consciente e uma outra inconsciente, mas que o propósito da vida dele, a busca pela felicidade, se dará então pela satisfação dos seus instintos. Ok? Esse é o pai da psicanálise, que tem ajudado muitas pessoas ao longo da história. Outro expoente da psicanálise, Jung, possui um pressuposto semelhante ao de Freud, mas acrescenta uma ideia de que o inconsciente coletivo da sociedade, que existe um inconsciente coletivo na sociedade, e que vai ter uma necessidade, então, para que eu seja aceito na sociedade, no controle dos meus instintos, para que eu consiga, então, atender esse inconsciente coletivo da sociedade. Então, para que eu seja aceito, existem alguns limitadores que não são os meus desejos, não são os meus instintos, mas eu sou um animal que dou conta de controlar alguns para ser bem aceito em algumas rodas. Esse é outro que se propõe a ajudar você. Agora, vamos mudar um pouco de ar, vamos sair da psicanálise e vamos ver um camarada chamado Skinner, o proponente da psicologia comportamental, ou behaviorista. Ele acreditava que todas as diferenças individuais de comportamento se deviam a diferentes experiências de aprendizado. O ser humano poderia ser condicionado como uma máquina, ou melhor ainda, como animais adestrados. Comportou bem, dá o biscoitinho, coisa desse tipo. Através de estímulos e respostas, e essa é a tese dele, a maneira como ele prova a tese dele. Né? Então, te igualando a um animal. Ok? Mas esse cara está para ir para te ajudar. Ou seja, o ser humano como um organismo que reage a estímulos externos. E aí Skinner desconsidera qualquer possibilidade de moralidade. Skinner focava no comportamento observável, desconsiderando as motivações invisíveis. Skinner, então, teria espaço bastante interessante na roda dos fariseus, onde o que importa é o comportamento independente do que tem o seu coração. Skinner, por exemplo, jamais poderia entender o que Jesus Cristo falou quando o homem adultera, quando ele deseja no coração. Então, para Skinner, o homem poderia ser transformado pelo comportamento. Criou o chamado condicionamento operante, em que um comportamento é seguido por consequências agradáveis, provavelmente será repetido. E o comportamento seguido por consequências desagradáveis tem menos probabilidade de ser repetido. Por incrível que pareça, daqui surgem vários métodos de ensino na psicologia para a educação infantil. Por incrível que pareça. Vamos avançar para a querida da vez, a psicologia da terapia cognitivo-comportamental proposta por Ellis e Beck. Eles seguem os passos de Skinner e um outro camarada chamado Pavlov de maneira simplista. Para eles é o seguinte, presta atenção, existe a realidade objetiva. Mas mais importante do que a realidade objetiva é a maneira como você entende a realidade e a maneira como você se sente em relação a essa realidade. Então, por exemplo, eu olho para a realidade do meu corpo. Não sei se para vocês é uma surpresa, eu sou um homem. Mas, se eu não me sentisse num corpo de homem, e se eu entendesse que eu fosse um lobo, o que importa é se eu me sinto feliz sendo um lobo. Então, a minha crença pode ser racional ou irracional. O importante é que ela me faça feliz. Essa é a ideia desses camaradas.
Então, nós temos aqui nessa proposta da psicologia uma grande porta para aquilo que é chamado hoje de ideologia de gênero, onde que o importa não é uma realidade objetiva, mas o que importa é como você se sente. Só quero te lembrar, se você esqueceu, você sente muita coisa errada. Um outro nome grande dentro da psicologia é um camarada chamado Rogers. O tal do Rogers, e aí foi muito interessante que eu dei uma pesquisada na vida dele, que não basta você estudar em seminário, você tem que estudar num seminário sério, né? Rogers estudou num seminário liberal, na cidade de Nova York, seminário que existe até hoje. Fiz uma pesquisa no seminário, porque ele foi envolvido numa polêmica no final do século XIX, começo do século XX. E esse seminário tem um professor de hebraico, em que ele dá uma aula em Gênesis a partir da perspectiva dos animais. E ele fala assim: o texto não revela muito sobre os animais, mas os homens são incapazes de começar a ponderar e saber o que se passa nesse reino. Foi desgraçado, não tem nada disso na Bíblia. Mas é seminário. Mas vamos lá, mas foi lá que o Rogers estudou, né? Então ele estudou num seminário liberal que não tinha a palavra, não tinha as Sagradas Escrituras como a palavra inerrante, inspirada, autoritativa e suficiente. E isso certamente influenciou a sua percepção de quem é o ser humano. Para ele, o ser humano, gente, presta atenção nisso aqui que é maravilhoso. Para ele, o ser humano tem capacidade de decisão, é livre e ele tem um movimento instintivo em direção a uma realização construtiva. Então ele entende que o ser humano, livremente, vai correr para construir as coisas. Depois vocês leiam Romanos 3. O indivíduo é percebido como único, isso é verdade, né? Uma complexidade que não se compreende, mas o problema é que ele vai pôr que não se compreende com sistemas de diagnósticos. Então Rogers não gosta de rótulos. Não venha me rotular. Quem é você para dizer isso? Um outro ponto fundamental aqui da teoria dele é que a pessoa é naturalmente boa. Naturalmente boa. A natureza humana, isso aqui é maravilhoso, não tem limites para o desenvolvimento. Eu acho que ele não me conheceu. Sou bem limitado, né? Acho que ele convivesse aqui nas Pedras Vivas, assim, não, tem limites, né? E fico a pensar se será esse cara aqui deu algum insumo para os coaches, né? Você quer, você consegue, né? Enfim, o ser humano tem a tendência à autoatualização, sempre na ideia de autodesenvolvimento. O ser humano está sempre fazendo o que é bom. Basta você olhar a tua vida. Não precisa nem olhar do teu cônjuge, nem dos teus amigos, olha a tua. Há uma sobrevalorização da experiência subjetiva. Então, sempre o que eu sinto em relação à realidade, nunca o que a realidade de fato é. Acho que esse cara tá bom para ajudar a gente, né? E por fim, por último, tem o tal do Greenberg e Eliot. Eles com a terapia focada em emoções. Para eles, o ser humano é um ser emocional. As emoções moldam a percepção e a ação, e a saúde emocional é central para o bem-estar. Ela é subjetiva, ela não depende de moralidade, o padrão dela é a libertinagem. Então, portanto, a psicologia tem proposto diversas alternativas para que as pessoas escolham de acordo com aquela que mais te agrada. E se ela fosse a grande proponente da solução, ela daria uma só, mas ela tem várias, porque você escolhe conforme o seu gosto, conforme o seu humor. Desde o animal instintivo até o criador da realidade alternativa, os pressupostos naturalistas impedem que o ser humano possua um propósito maior, um propósito transcendente. O ser humano é colocado no centro do seu universo e todas as coisas devem cooperar para a satisfação do seu ego e não para o seu bem. O quanto será que essas propostas se alinham com as Sagradas Escrituras? E uma das coisas que mais me impressionam é a maneira como Deus, em sua soberania, não apenas criou todas as coisas, mas na ordem na qual ele criou e na maneira como Moisés registrou. Deus criou todas as coisas em fases e numa ordem específica. Até que, finalmente, nós chegamos no último dia da criação. Vários elementos no texto nos mostram o clímax desse dia. Seja pelo maior número de discursos de Deus, seja a conversa intratrinitariana, seja o número de ordem dados, seja o artigo definido dando ênfase no sexto dia,
seja a diferente avaliação que Deus faz da criação, seja o maior número de ocorrências do verbo criar, bará, que somente Deus é o autor, assim como num filme no qual somos preparados durante um longo período para o clímax e conclusão. Assim é o relato da criação. Vejamos então, criados à imagem de Deus. Disse também a Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Novamente, Deus começa o seu discurso ordenando que a terra produza. Depois da terra produzir a relva e toda a vegetação, agora a terra produz os seres viventes. A ideia apresentada é que os animais brotaram da terra. O homem não foi o primeiro ser a ser criado a partir da terra. Entretanto, nós temos diferenças significativas na maneira como o homem foi criado e o propósito para o qual ele foi criado. A gente olha para a criação dos animais e Deus simplesmente fala assim, que a terra produza. E nós veremos que no homem é façamos. Existe uma diferença qualitativa nesse ponto. E aí, mais uma vez, a gente vai cair naquela ideia de taxonomia, animais domésticos, selvagens. A ideia toda aqui é que Deus cria, então, todos os animais. É todo o complexo de animais que existem, né? E animais domésticos aqui, né, acho que é uma coisa importante, está longe de ser o pet do jeito que você pensa. Então eu vou falar quais eram os animais domésticos da época, tá certo? Alguns considerados como animais domésticos. Bois e vacas, ovelhas, animais de rebanho, né? Eles eram considerados animais domésticos. Talvez o cachorro também, mas diferente do que você trata o seu pet. Nos animais selváticos, nós pensamos mais nas feras dos campos. Mas o mais importante é a gente saber que no sexto dia Deus cria então todos os seres viventes dessa área, né, da terra. Os peixes já tinham sido, as aves já tinham sido, agora os animais. E vale notar, não sei se você reparou na ênfase, segundo a sua espécie, conforme a sua espécie. Existe uma ordem a ser seguida, não existe salto entre espécies. Não existe a ilusão darwinista de que animais dão saltos entre si, pássaro vira isso, aquilo vira aquilo outro. Não, é cada um conforme a sua espécie. Deus cria as coisas de maneira ordeira. E a avaliação de Deus diante da sua obra não poderia ser outra. Ele viu que isso era bom, mas o sexto dia ainda não terminou. Então, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A primeira coisa que nós precisamos tratar aqui é o façamos. É a primeira vez que o verbo é utilizado no plural para se referir a Deus no relato bíblico. É a primeira vez, e aqui nós estamos no verso 26. De 1 a 25, é sempre verbo no singular. Verbo no singular. Verbo no singular. Façamos. O que isso tem a nos informar? Qual que é a necessidade de Moisés ter usado a terceira pessoa, ter usado o verbo no plural? E ao longo da história, três propostas teológicas têm sido as mais aceitas. Imagino que vocês vão saber qual que é a minha. O primeiro dela é o plural de majestade, né? Quando você pega políticos dando discurso, né? Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, por conta da autoridade que ele tem, ele representa um grupo, ele fala então no plural. A segunda proposta é que era um conselho entre Deus e os anjos. Então Deus olha para os anjos e fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O problema é que não tem nenhum texto falando que os anjos eram a imagem de Deus. Só existe um ser feito à imagem de Deus. Já estou dando as dicas, né? E por fim, a proposta que eu entendo ser a mais adequada é o conselho intratrinitariano. Ou seja, as três pessoas da Trindade
conversando entre si. Até o momento, nós sabemos que o Espírito já pairava, o Espírito já estava a agir, a pessoa de Deus, o Pai, já é referenciada, o que falta para nós compreendermos, cadê o Filho? Mas nós somos ensinados que para entender as Sagradas Escrituras, nós temos que olhar para ela toda. E João 1 nos diz que ele é a palavra criadora, foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. Então nós temos aqui que o Deus triuno resolve criar o homem, aqui ideia de ser humano, à sua imagem, conforme a sua semelhança e não conforme a sua espécie. Entretanto, outra discussão histórica acontece na igreja a respeito da imagem conforme a semelhança. São essas duas palavras duas coisas diferentes? Ou são essas duas palavras representando a mesma ideia e pondo uma ênfase no texto? E eu entendo que essas duas palavras significam a mesma coisa, enfatizando a beleza da criação humana, sendo feito, então, a imagem de Deus. Então eu entendo que imagem e semelhança tem o famoso uso intercambiável, né? Qualquer uma das duas palavras vai apontar para essa realidade. E eu creio que seja importante a gente pensar aqui, por conta de teorias religiosas que existem por aí, que nós somos criados à imagem de Deus, mas que nós não somos deuses e que nós nem somos iguais a Deus de maneira plena. E aí a gente precisa notar apenas alguns aspectos. Se nós fomos criados, nós já não somos eternos, já somos diferentes. Existe um Criador e existe uma criatura. Se nós somos uma pessoa, nós já não podemos ser igual a Deus, porque Deus é um Deus em 3 pessoas. Se nós temos um corpo, ou se nós, corrigindo, se nós somos um corpo, Deus é espírito. Então temos mais uma diferença. O que seria, então, a pergunta a ser feita é o que é ser a imagem de Deus? Porque tem pessoa que você olha, você fala assim, não é possível. Parece imagem do inimigo, tem uns, né? Você olha e fala assim, é sério? É sério. Eu entendo que o próprio texto vai nos mostrar o que é ter a imagem, ser criado à imagem de Deus. E ser criado à imagem de Deus é ser criado com uma capacidade, tanto mental. Então pense em toda a criação. Quem consegue articular fala, assim como Deus? Só nós. Papagaio replica. Quem articula ideias e concatena e expressa? Só nós. Quem pode realizar projetos? Só nós. Ninguém mais faz isso. Então, as nossas capacidades mentais e a nossa capacidade espiritual, que é a capacidade que nos leva à possibilidade de nos relacionarmos pessoal e intimamente com Deus. E o facto de sermos feitos representantes de Deus na Terra, administradores, ou como a teologia bíblica vai chamar, vice-regentes. Então nós somos intelectualmente capacitados, de tal forma que Deus condescende a nós e nós podemos compreendê-lo. Nós somos então espiritualmente habilitados a querermos nos relacionar com Ele e existir a possibilidade de relacionamento. E a gente vai ver que essa capacidade era perfeita na pessoa de Adão e Eva. E então a ideia de que Deus vai nos colocar como representante dele na terra, e aqui no caso todos nós, para administrar tudo o que ele criou. Então ser criado à imagem de Deus nos distingue do restante da criação. Nós não somos diferentes dos animais por sermos animais racionais. Nós somos diferentes dos animais, pois nós somos criados à imagem de Deus. Nós somos o ápice da criação. Nós somos criados com um senso de santidade, com um senso de retidão e justiça e com conhecimento de Deus. Conhecimento que todo ser humano tem, de acordo com Romanos 1. Essa é a imagem de Deus impressa em nós. Considerando, então, a nossa capacidade de nos relacionarmos com Deus, temos aqui o primeiro mandato criacional, o mandato espiritual. Deus nos cria com a capacidade, com a inclinação para buscarmos um relacionamento com Ele. Ele cria o nosso coração com a inclinação para a adoração. Nós veremos na frente que Gênesis 3 traz um fato, faz um facto que afeta a maneira como o nosso coração se relaciona com Deus.
e esse coração que era inclinado para adorar somente a Deus, torna-se então uma fábrica de idolatria, torna-se então uma fábrica de ídolos, torna-se então uma fábrica em que tudo aquilo que é bom pode ser distorcido e idolatrado. Mas nisso, nós somos diferentes do restante da criação. Ao contrário da visão predominante na época do Êxodo, de que somente o rei exercia a função de representante de Deus na terra, todo ser humano foi criado à imagem de Deus e todo ser humano é representante de Deus aqui na terra. Nós somos vice-regentes, administradores. E isso traz uma questão para nós, que é o outro mandato criacional, que é o que nós vamos chamar do mandato cultural. Somos chamados a dominar e sujeitar toda a criação. Somos chamados ao trabalho, somos chamados ao desenvolvimento, somos chamados à administração de toda a criação em benefício do ser humano. Por isso que nós temos que desenvolver tecnologia, temos que fazer pesquisa, nós precisamos estudar, porque assim nós honramos a Deus da maneira como Ele nos criou para ser. O avanço tecnológico é importante, é por isso que nós podemos, por exemplo, cultivar mais comida, para que um dia a terra seja cheia, porque hoje ela está vazia. Isso que tem chinês e indiano pra caramba, mas ainda está vazia. O nosso mandato cultural pressupõe o uso da nossa vocação, a maneira como Deus nos deu habilidades para as coisas que nós fazemos. E uma coisa importante na vida: se você é representante, você não tem direito de fazer o que você quer. Existe um que manda e existe o que obedece. Lá no interior, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, existe um padrão a ser seguido no domínio e sujeição. Precisamos estar atentos para não cairmos nos erros dos extremos. Ou seja, nós não temos o direito de maltratar animais. Né? Eu, por exemplo, não gosto de gato. Eu não tenho direito de andar na rua e chutar um gato só por maldade. Eu não tenho esse direito. Isso não é dominar. Isso é pecar contra Deus. Agora, vocês sabem que eu amo o boi e a vaca. E por isso, nós temos o direito de matá-los para que a gente coma. Essa ideia de sujeitar e dominar pro nosso benefício. Nós não temos o direito de maltratar como os nossos vizinhos espanhóis fazem nas touradas. Nós não temos esse direito. E falo eu, um que já fui em uma delas. Não tinha o conhecimento teológico que eu tenho hoje. Nós não temos o direito de intencionalmente poluir os rios. Tive uma ideia, hoje eu vou tacar uma bateria de lítio do Tesla batido dentro do rio. Não posso fazer isso. Mas nós também não temos o direito de nos prostrarmos em adoração aos animais e ao meio ambiente. Nós não temos esse direito e eu vejo que atualmente nós estamos mais inclinados para um lado do que outro. Eu vejo que, por exemplo, pensando na vida da igreja, é muito mais fácil nós sermos tentados a nos prostrar aos animais do que intencionalmente poluir os rios ou jogar lixo na rua ou matar a tartaruga com canudinho, enfim, a gente está muito mais perto de um lado do que do outro. Eu vejo animais sendo mimados e pessoas sendo maltratadas. Eu ouço pessoas dizendo que são mães ou pais de pet. Cuidado com aquilo que você se iguala. Ou então que o cachorro é o melhor amigo do homem. Nós somos criados para nos relacionar com seres humanos, em primeira instância, com Deus e com... Não tem lá, ame a Deus e ao próximo e aos animais como a ti mesmo. Não está no resumo da lei. Jesus Cristo nunca falou isso. Então existem distorções sutis que tomam proporções absurdas. E aqui eu quero trazer um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos e que depois várias partes do mundo copiaram isso. Dentro de uma universidade foi feito uma câmera escondida e você tinha um abaixo-assinado para arrecadação de fundos para a preservação de animais que não existiam. Então, criava lá o macaco do bico amarelo, por exemplo. É uma coisa que qualquer um consegue entender que não existe. Macaco não tem bico. Entenderam? Não. Tá bom. Não, só para eu conferir aqui, né? Tá um silêncio, que só vou conferir, né? Invariavelmente, as pessoas assinavam isso. Invariavelmente.
mas são os gênios da universidade. E essa mesma pessoa, então, depois vem com um abaixo-assinado, levantando recursos para combater o assassinato em série de pessoas não nascidas. O nome light para combater o aborto. Ninguém assinava. Ou quase ninguém assinava. Nós temos um problema grave na nossa sociedade, uma diferença de dignidades, onde os animais foram elevados a um patamar em que eles nos sujeitaram. E que por conta de uma tartaruga que morreu, uma indústria, empregos e famílias têm que ser dizimadas. Por conta de uma tartaruga que morreu, por conta de um canudo. Por conta de um porco que jogou lá, é outra história. Então existe uma inversão de valores. E o que me impressiona em alguns pensadores ao longo da história, e um pensador que eu tenho algumas afinidades com ele, não muitas, né, porque ele era católico apostólico romano, que é Chesterton. Ele viveu de 1874 a 1936. Ok? Ele disse o seguinte: onde quer que haja adoração a animais, ali haverá sacrifício humano. Aonde quer que haja adoração a animais, ali haverá sacrifício humano. Então, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E aqui homem, ser humano, humanidade. Macho e fêmea, o texto hebraico diz. Não homem e mulher, macho e fêmea os criou. Um aspecto de ênfase está presente no verso 27. O verbo bará, que é esse verbo criar, onde só Deus é o agente em todo o Antigo Testamento, tinha aparecido apenas 2 vezes do verso 1 ao 26. No verso 27 ele aparece 3 vezes. Nós vimos na primeira pregação que esse verbo exalta, ressalta o poder, a liberdade e a criatividade de Deus. E tem nele somente um único sujeito. Aqui fica muito claro a relação profunda entre Deus e o homem. O movimento divino de nos criar. E nos criar de tal forma que nós podemos nos relacionar com Ele. Aqui nós temos muita informação em poucas palavras. E aqui segura que aqui é a parte mais pesada da pregação. A dignidade da vida humana reside no facto do ser humano ter sido criado à imagem de Deus. Gênesis 9:6 deixa claro o valor da vida humana para Deus, quando Ele estabelece uma aliança com Noé. Ele diz o seguinte, o texto: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Fecha aspas. Nós temos aqui a instituição da pena de morte para homicídio. A vida humana é tão importante que aquele que assassina deve ser assassinado. Qualquer dia eu vou dar uma aula sobre isso. Creio que aqui valha um contraste, um ponto de contraste entre a visão cristã e a visão não cristã de vida. Darwin, em seus escritos, considerava as mulheres e os negros como seres inferiores na linha de evolução. Nos dias de Hitler, na Alemanha, a vida dos judeus era menos digna. Nos nossos dias, a vida de pessoas não nascidas, os bebês no ventre, de maneira muito semelhante à postura de Hitler, são consideradas como menos dignas. Isso quando os movimentos alinhados à ideologia marxista os consideram como vida. A maioria das vezes eles não consideram, eles consideram como um aglomerado de células. Cá em Portugal, contaram-me, porque eu não fiquei grávido, que quando algum tipo de síndrome é diagnosticado na gravidez, a primeira oferta que é feita à mãe é o assassinato do seu filho. Se isso não é limpeza étnica, como Hitler fez, eu não sei o que é. Pois essa pessoa, por ter uma condição de saúde, tem a sua dignidade reduzida. Quão diferente é a cosmovisão cristã, quão diferente é a visão cristã da vida, quão diferente é a visão de Deus sobre a vida humana. No cristianismo verdadeiro não há possibilidade. Essas nunca foram, não são e nunca serão possibilidades dentro do pensamento cristão. Nunca serão. Todas as vidas são dignas. Não importa quanto
os efeitos da queda têm afetado aquele ser. Não importa o quanto de deficiência aquela pessoa tenha, ela foi criada à imagem de Deus. Ela é um corpo e alma. Ela é valiosa. Ela é digna. Visão diferente. Um outro aspecto importante aqui é a historicidade de Adão e Eva. Nós já vimos que o relato da criação é uma narrativa histórico-literal e existem, sempre tem, né, os liberais, pessoas que vão propor que Adão e Eva foram seres mitológicos. Então, uma forma de você fazer um conto de fada a contar de que maneira o mundo está do jeito que está. E para isso você conta, né, você põe dois seres simbólicos, mitológicos, e aí nós passamos a entender um pouco a realidade. Isso gera um problema gigantesco, pois sem entrada do pecado no mundo real, não haveria do que sermos salvos. E, portanto, não precisaríamos de um Salvador. Entretanto, o texto deixa claro que eles não são um mito representativo de um conceito. Antes, Adão e Eva foram seres humanos criados em um momento dentro da história, a saber, o sexto dia. Outro ponto que merece destaque, eu já falei isso aqui outras vezes, não existe raças humanas. Deus criou macho e fêmea, uma raça. Não importa a tua cor, nós somos a mesma raça. Não me importa se você é azul, amarelo, vermelho, preto, branco, cinza, eu não quero saber. Você não tem o poder de criar divisão naquilo que Deus criou uma unidade. E todas as vidas são dignas. O que nós temos é variação de cores. O que apresenta na Bíblia, algumas vezes traduzido como raça, são etnias. É brasileiro, português, espanhol. Não cores. Nós não somos divididos. Nós temos os mesmos pais. Nós viemos de Adão e Eva e nós viemos de Noé e da mulher dele. Quer você queira ou não. Nós somos uma só raça. E aqui eu não quero dizer que não exista gente idiota que tenha preconceito com cores de pele. Eu não quero dizer que não exista isso e também não, e eu afirmo, isso é pecado. Agora, não traga isso para dentro da igreja. Nós vamos arrebentar isso aqui dentro. A sorte que hoje o púlpito não está aqui. Não tem. Nós somos um só. Irmãos em Cristo, unidos pelo sangue. Nada pode nos separar. Mais um ponto. Como que nós interpretamos o texto, como ele se apresenta, nós temos claramente aqui a criação da ideologia de gênero de Deus. Macho e fêmea. Deus, na sua criatividade, manifestada no meio dos presbiterianos, cria dois. Homem e mulher, macho e fêmea. Não uma miríades de possibilidade. Ele poderia ter criado, ele não quis. Quem é você para desafiar o Criador? Essa é a pergunta, né? Então, temos apenas dois sexos e, consequentemente, dois gêneros, que as palavras sempre significaram as mesmas coisas. E agora vieram os doidos e estão tentando corromper as palavras e criar significados diferentes. Isso é uma outra discussão, que é guerra de língua, guerra da palavra, enfim, é uma outra história. Mas eles mudam o significado das palavras ao longo do tempo e querem criar divisão a partir disso. Deus cria, na unidade de uma só raça, a beleza da diversidade, homem e mulher. É na diversidade de homem e mulher que a glória de Deus é manifestada. É na diversidade dos dois sexos que nós podemos ver de maneira mais clara a beleza divina. É na união desses dois que nós podemos ter uma dimensão, ainda que distante, da comunhão dentro da Trindade. E se Deus criou a humanidade, macho e fêmea os criou, homens e mulheres possuem a mesma dignidade diante de Deus, com papéis e responsabilidades diferentes. Não me venha com conversa feminista aqui dentro. Aqui existe igualdade e dignidade diferente
diferenças em papéis e responsabilidades. Deus criou assim. Não queira ir contra o Criador. E uma outra coisa importante, se Deus nos criou com corpo, o nosso corpo é fundamental para nós entendermos quem nós somos. Nós não temos um corpo. Nós somos uma unidade psicossomática. Nós somos um corpo e uma alma unidos. Eu não tenho um corpo porque para ter um corpo eu preciso ser uma entidade separada. Não existe humano sem corpo, então não tem como ser alguma coisa que possua um corpo. Estranho, mas é para essa linha aí. Nós somos uma unidade psicossomática. Nós somos aquilo que nós aparentamos ser. E o que isso significa? Que ainda que eu tenha distúrbios de compreensão da realidade, o dever do meu coração é se sujeitar ao Senhor, é se sujeitar às Sagradas Escrituras e me comportar de acordo com o corpo que Ele me deu. Se Ele me deu um corpo masculino, eu devo me comportar como homem e então Deus, na sua graça, fará com que aquilo que eu sinto que seja distorcido seja acompanhado pelo meu comportamento. É Deus, em sua graça, que vai mudar a maneira como eu percebo as coisas equivocadas, as coisas de maneira errada. Deus deu um corpo. Honre esse corpo que Deus te deu. Ele poderia ter criado você sem corpo, Ele resolveu criar com corpo. Então tem uma razão para isso. O seu corpo é importante e define, em certo sentido, quem você é. E ao contrário do que algumas linhas da psicologia proporão, que o mais importante é a sua interpretação da realidade e que essa interpretação te deixe feliz ou satisfeito, ainda que seja irracional. A cosmovisão bíblica afirma que não existe, e preste atenção, não existe felicidade verdadeira fora do padrão criado por Deus. Você pode buscar, você pode viver a vida em pecado, você pode ter a satisfação passageira, você nunca será feliz, você sempre estará em conflito, porque você está em desacordo da maneira como você foi criado e você está em desacordo com aquele que é o Criador. Nunca será, nunca será. E aí 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o animal que rasteja pela terra. Somente nesse versículo nós temos 5 imperativos, 5 ordens divinas dadas a homem e mulher. Um ponto de extrema importância é que esses imperativos são a consequência da bênção divina. Deus os abençoou e lhes disse: ser fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra, dominar sobre os peixes, as aves, todo animal. Aqui nós temos, então, o mandato cultural repetido, mas nós temos, então, o terceiro mandato criacional, o mandato social. Nós veremos de maneira mais detalhada, em Gênesis 2, a instituição do casamento, mas ele é agora apresentado pela primeira vez em Gênesis 1. Ser fecundo e multiplicar pressupõe casamento. Se você tem dúvidas sobre isso, a gente precisa conversar seriamente depois. Mas o casamento já é apresentado aqui em Gênesis 1. E eu tenho falado ao longo das pregações de que Deus cria e estabelece uma ordem e uma moralidade na criação. Deus é um ser moral e Ele cria coisas de maneira moral. Um detalhe que passa bastante desapercebido pelas pessoas é que quem criou o casamento foi Deus. E se Deus é o criador do casamento, o Estado não tem direito de alterá-lo. O Estado não tem direito de chamar união homossexual de casamento. O Estado não tem o direito de mudar a estrutura do casamento. O Estado não tem direito de criar tipos de família, porque família só existe um tipo. Não existe governo, não existe autoridade, não existe argumento filosófico, não existe argumento, foi Deus quem criou, e Deus é imutável. Então Deus cria o casamento entre homem e mulher. Nenhuma outra possibilidade. Não existe outro formato de família. Não existe. Não cedam no uso da linguagem. Não existe família tradicional. Existe família. O resto
é falsificação satânica. Família, só existe um modelo, o bíblico. E detalhe, se você tem dúvidas, Deus estabelece o casamento heterossexual e monogâmico. Está estabelecido aqui. Deus poderia ter criado um homem e duas mulheres e um homem. Um homem e um macaco. Um homem e um elefante. Não criou. E nós veremos isso em Gênesis 2, isso fica bem evidente. Que Deus mostra para o homem que nada serviria de companheiro se não fosse Eva. Gênesis 2 vai estar isso claro. A gente discute isso sobre lá. Uma outra coisa importante é que o mandato social, ele pressupõe casamento e reprodução. Não é uma coisa que talvez eu deveria buscar. Entende? Se você é cristão, não é uma coisa que talvez... será que eu vou querer casar? Não, é pressuposto na criação. A gente vai ver que existem casos raros de exceção. A gente vai chegar lá. A ordem divina, e preste atenção, como é importante olhar para os detalhes do texto, né? A ordem divina não é meramente tenham filhos. E eu quero que você tenha uma noção da dimensão do que nós estamos a conversar aqui. A ordem divina é: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. A ordem é multiplicação, a ordem é de encher a terra. E fiquem tranquilos, a terra está longe de estar cheia. E existe muito espaço e existe muita comida. Se não tivesse comida sobrando, não existia obesidade. Ok? É uma questão de distribuição, é outra história. E eu creio que a gente tem uma grande batalha de cosmovisão a ser vencida aqui nessa área, né? Eu vejo que esse é um dos grandes problemas da nossa igreja. Eu creio que a visão naturalista de uma vida sem destino e sem propósito nos levou como sociedade a várias conclusões demoníacas. Como sociedade, nós somos enganados, e aqui eu vou dar uma pequena lista de algumas sugestões do que eu creio foram usados para nos enganar. O primeiro deles é o materialismo. E o grande argumento é: filho custa caro. Você já viu quanto custa ter um filho? Eu não sabia que custava no sistema público de saúde, não, mas tudo bem. Custa manter o filho? Entendi. E aí, como diria meu pastor, põe um preço no seu filho que eu compro. Eu quero ver quem vende. E se vender, será ver que tem problema. Nós somos enganados pelo egoísmo. Vou perder o meu tempo de qualidade. Vou perder a minha tranquilidade. Vou perder o meu corpo. Vou perder as minhas viagens. Vai perder a sua falta de vergonha na cara. Ou então, o individualismo, onde pessoas não querem mais se casar e querem usufruir dos benefícios do casamento sendo solteiros e apenas viver uma vida imoral. Ou então nós somos enganados pelo feminismo, que se opõe à feminilidade bíblica, zombando do papel e responsabilidade dadas por Deus às mulheres, definindo filhos como empecilhos para o crescimento profissional, como se fosse possível comparar uma carreira com uma vida. Ou então nós somos enganados pelo hedonismo, que o mais importante é a busca por uma vida de prazeres, sem dificuldades e sem sofrimentos. Quem disse que você tem o direito de não sofrer? Você merece sofrer. Você se opõe a Deus diariamente em todo o tempo. Quem você acha que é? Que se acha tão superior que não é digno de ter uma outra vida na sua vida, que você não é digno de se doar por alguém, que não existe alguém que seja digno de que você se dê por ela. Você caiu na voz da serpente. Você se rendeu ao discurso de Satanás. Você foi enganado, assim como tantos outros. Agora, eu farei algumas breves considerações sobre casamento e filhos, sobre as exceções desses casos. São raros os casos de motivos legítimos para não casar e para não ter filhos. A Bíblia nos mostra que algumas pessoas nasceram com o dom do celibato. A minha experiência pessoal até o momento é de que pouquíssimas pessoas, eu até hoje não conheci algumas, 2 talvez, que tenham esse dom e por isso não se casam. A gente precisa entender a exceção como exceção e não como regra.
Por exemplo, a ausência de casamento não é justificativa para eu... Meu pecado não é justificativa para eu não me casar. Ponto. O meu pecado justifica eu chegar à cruz e pedir para que Deus me transforme. Eu vejo a busca do cumprimento do mandato criacional como ordenado por Deus para aqueles que não possuem o dom do celibato. Se você não possui o dom do celibato, meu amigo, vá atrás de arrumar uma mulher para sua vida, vá arrumar uns problemas para você resolver. E a mulher também, né? Ora aí para Deus levantar um homem que te traga mais solução do que problema na vida, tá certo? E quanto aos filhos, são raros os casos de motivos legítimos para não se ter filhos, mas eles existem. Seja por condições mapeadas na medicina, que poderiam levar à grávida à morte, condições reais mapeadas, doenças de fato claras. Eu acredito que nesses casos as mulheres não deveriam arriscar sua vida para isso. Até porque existem alternativas, como a adoção. A oportunidade que você tem de trazer uma criança para dentro do pacto, uma pessoa que foi rejeitada pelo mundo, você pode inseri-la no berço do povo de Deus. Ou então, pela infertilidade. A infertilidade no Antigo Testamento era visto como um sinal de maldição divina. Entretanto, na nova administração do Pacto da Graça, toda maldição foi descarregada em Cristo Jesus. Seja o homem ou seja a mulher que sofre com infertilidade, o que você sofre é com os efeitos da queda que permanecem no seu corpo, mas eles não são o sinal da maldição de Deus sobre você. Você que está em Cristo, nenhuma maldição está sobre a sua vida. Busque alternativas para isso. Use o processo de adoção. Vá atrás de cumprir um mandato social. Não se coloque na situação de risco. Não deixe para depois. Vocês vão ficar velhas. Mulheres, vocês ficarão velhas, por incrível que pareça. Se vocês não morrerem, vocês ficarão velhas. E, naturalmente, a fertilidade decai exponencialmente a partir de uma certa idade. Vocês se colocam numa posição de risco quando vocês não querem ter filhos cedo, quando vocês querem aproveitar o casamento como se fosse possível aproveitar o casamento fugindo daquilo que Deus estabeleceu para ele. Não se coloque numa situação que você vai ter que se sujeitar a fazer tratamentos ou entrar numa fila de adoção, ter a sua fé questionada, ser humilhado, assim como eu fui e assim como minha esposa foi. Mas nós começamos a tentar cedo, tá? Tem 16 anos que nós tentamos, perdemos 3 filhos e fomos expulsos do processo de adoção agora. Não deixem para depois o que Deus mandou vocês fazerem agora. Não deixe para depois. Tem DIU, tira. Para de chupar bala com papelzinho, entendeu? Vai curtir a vida, vai fazer o que tem que ser feito. Vai cumprir um mandato social. Não caiam na conversa de Satanás. Não caiam na conversa de Satanás. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Eu fico pensando, quando eu olho esse texto, Deus teve que falar porque não devia ser atrativo, né? Falar para o povo, vai comer mato. Vai comer salada. Você vê que existe, tem que ter uma ordem. Eu acho que o ser humano naturalmente não iria atrás disso. Né? Não me parece ter uma proibição, pegue o animal ao seu lado e coma. Né? Mas existe até gente que pensa um pouco nisso, né? Não vou entrar nessa discussão agora.
Mas eu acho que as frutas aqui deviam ter sabor de picanha, mas é uma outra história, né? Mas uma coisa que a gente normalmente não vai prestar atenção nesses versos é de que no Antigo Oriente Próximo eram as pessoas que providenciavam alimentos para os seus deuses. E no relato da criação, é Deus quem sustenta as suas criaturas. É Deus que sustenta desde a menor, com menos valor, até a maior e mais valiosa criatura. É o Deus criador, é o Deus provedor. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Ao fim do sexto dia, temos a criação completa. De maneira diferente das outras avaliações, o autor bíblico chama a nossa atenção para a avaliação divina. No texto hebraico, tem uma interjeição que não está traduzida aqui, que ela pode dar uma ideia do seguinte: presta atenção, era muito bom. Tem uma palavra que capta a atenção daquele que leu o texto. Aqui existe algo diferente. Era muito bom. Não era só bom, era diferente porque Deus criara o homem, Deus colocara a sua imagem e semelhança na terra. Deus colocara o seu representante na terra habitável. Deus, de certa forma, se fazia presente na criação. O sexto dia marca o ápice, como uma história bem narrada. Deus deixa a melhor parte para o fim. O ser humano, criado de maneira distinta, não segundo a sua espécie, mas segundo a imagem de Deus. Distinto do restante da criação, pois foi criado para se relacionar de maneira íntima com Deus e para ser o seu representante na terra. Ao fim do sexto dia, a completa paz e harmonia estava presente. A comunhão com Deus está intacta. Realidade tão distante da nossa experiência no mundo caído, mas que nos apresenta o padrão a ser almejado. Coloca no nosso coração o desejo e o clamor pela vinda dos novos céus e da nova terra. Nós vimos, meus irmãos, de maneira resumida, que o pressuposto naturalista conduz uma visão que não atribui qualquer propósito para o ser humano. Nessa visão, seríamos apenas animais racionais, com uma existência limitada, sem uma realidade transcendente pós-morte, sem propósito e sem destino. Portanto, pouco importa como você vive, pois nada altera o seu destino, e o que mais importa é buscar a sua felicidade sem qualquer moralidade, já que não existe um padrão de moralidade possível sem a figura de Deus. O cristianismo propõe uma vida com o propósito de glorificar a Deus, através de uma vida vivida dentro da moralidade por ele estabelecida. Essa vida tem propósito e tem destino. A vida para sempre, diante de Deus, nos novos céus e na nova terra. Para Freud, o homem é um animal instintivo e basicamente sexual. A solução dos problemas humanos seria dar a vazão para os seus instintos. Entretanto, Deus criou o homem à sua imagem, nos fez seres morais, nos deu um padrão de moralidade a ser seguido. Não podemos dar vazão aos nossos desejos pecaminosos. Devemos seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Jung, o controle dos instintos, de certa forma, acontece pois temos necessidade de buscar equilíbrio com a estrutura coletiva. É Deus quem impõe os limites para os nossos desejos. É a Deus que nós devemos amar, é ao nosso próximo que nós devemos amar e não buscar ser aceitos. Para Skinner, o comportamental, ele propõe que somos animais adestráveis. Basta treinar e está tudo resolvido. Vimos que isso é uma fábrica de farisaísmo. Jesus mostrou a importância da transformação do nosso coração, que culminará na transformação do nosso comportamento. Isso também deve ser aplicado na educação das nossas crianças. As nossas crianças não precisam ser adestradas pelos seus pais. Elas precisam aprender a amar a Deus. Elas precisam aprender a odiar o pecado. Os pais precisam aprender a entender o coração dos seus filhos e a necessidade que eles possuem para as suas necessidades espirituais serem tratadas.
Os cognitivos comportamentais, Ellis e Beck, oferecem a possibilidade da realidade alternativa que te satisfaça, racional ou irracional, tornando possível e aceitável a ideologia de gênero. Deus cria uma realidade objetiva e moral, no qual o seu caráter é demonstrado e os seus padrões morais devem ser seguidos. O humanista Rogers entende que o ser humano é bom, livre, basicamente sem limites, e inclinado para a construção, evolução e desenvolvimento. As Sagradas Escrituras nos mostram que o ser humano, apartado de Deus, é incapaz de produzir o bem. O pecado não leva à construção, evolução e desenvolvimento, mas sim à destruição. As emoções de Greenberg e Eliot propõem o ser humano como um ser emocional. As emoções moldando a percepção e a ação, e a saúde emocional é o central para o bem-estar. Não existe padrão de moralidade e a libertinagem pode ser utilizada como um meio de conquista da satisfação. Mais uma vez, fomos criados à imagem de Deus, possuímos emoções, mas somos dotados de capacidades mentais e espirituais para que possamos colocar Deus em primeiro lugar, a moralidade divina como um padrão para a nossa vida, colocarmos Deus na centralidade do nosso bem-estar e não os nossos desejos. O nosso bem-estar, a nossa alegria, depende da nossa postura diante de Deus, depende da nossa postura de submissão diante do Criador. Tanto a visão naturalista quanto a psicologia são totalmente ineficazes para definir o propósito, para definir o que é o homem, para definir o propósito e resolver os problemas reais da vida humana, como o pecado e as dores da alma. Eles propuseram e têm influenciado o ensino, educação e decisões ao redor do mundo por décadas. É como se você fosse um endocrinologista para emagrecer e você estivesse pesando 500 quilos, mas não continuam acreditando que é verdade. Eles prometeram a felicidade e entregaram a sociedade mais triste da história. Foi a maneira como a educação das crianças aconteceu, influenciada pela psicologia, a visão de mundo naturalista, a falta de propósito, a falta de uma vida pós-morte, a falta de entendimento de quem é Deus e o propósito do ser humano, culminaram na geração mais rica e mais triste da história, com números absurdos de depressão, tentativas de suicídio, mas eles não conseguem ver o problema. A cosmovisão cristã é fundamentada nas Escrituras e no fato do ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para nos relacionarmos com Deus, com o próximo e com a criação. Mandato espiritual, social e cultural. Glorificamos a Deus quando vivemos da forma que Ele nos criou para viver. Por isso, ouça mais uma vez as palavras de bênção proferidas por Deus. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E eu quero propor para vocês 3 aplicações. Em relação ao mandato espiritual, relacione-se com Deus, submeta-se a Ele, tenha uma vida devocional diária, leia e medite nas Sagradas Escrituras e tenha uma vida de oração. No mandato social, relacione-se mais com o seu próximo e menos com o seu pet. Case-se e tenham filhos. Arrependam-se do pecado de não desejar ter filhos. Creia que Deus tem um propósito para isso na sua vida e na vida da humanidade. Mandato cultural. Glorifique a Deus através do seu trabalho. Seja o melhor profissional que você consegue ser, dentro das suas limitações, ao contrário do Rogers, na vocação que Deus tem te dado. Nunca, nunca, nunca deixe o mandato cultural destruir o mandato social e o mandato espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi exposta, e diante da Tua santidade, diante da Tua criação e diante da ordem por Ti criada, ficamos constrangidos, ficamos corados de vergonha pelo nosso pecado. Perdoa-nos, pois temos falhado na nossa relação com o Senhor. Perdoa-nos, pois nós temos
falhado na relação com o nosso próximo. Nós temos falhado na relação com a criação. Dá-nos um coração conformado à Tua palavra, submisso à Tua palavra, de tal forma que desejemos de maneira intensa nos relacionarmos com o Senhor através da Tua palavra e de uma vida de oração e de uma vida prática. Ajuda-nos a, na nossa fraqueza, buscarmos cumprir o mandato social, amando o nosso próximo, nos casando, nos dando em casamento e reproduzindo. Que o Senhor dê condições financeiras para que as crianças sejam criadas no caminho. Dá-nos, Senhor, um coração inclinado a ter um relacionamento saudável com o nosso trabalho ao cumprir o mandato cultural. Que sejamos bons profissionais, mas que nos lembremos que não somos definidos pelos nossos cargos, pela nossa profissão. Somos definidos por sermos imagem de Deus e sermos pertencentes a Cristo. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Dá-nos um coração desejoso do Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.